O tema desta mensagem é o rei Salomão e as suas concubinas. Uma resposta aos ignorantes de Bíblia. Portanto, mais uma vez, reafirmo, o tema desta mensagem é o rei Salomão e as suas concubinas. Mais uma resposta aos ignorantes de Bíblia. Vamos então ler aqui um texto para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidónias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, certamente perverterão o vosso coração para seguirdes outros deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Amém? Temos aqui um texto. Obviamente que nem tudo o que aconteceu em Salomão acontece na vida deste falso profeta aqui, que vocês sabem quem é. Amém? Glória a Deus, famosíssimo. Ele diz: Eu sou o rei, ele é o rei. Né? Ele diz que nunca vi Deus usar tanto outro, entre aspas, pastor, como me usa a mim, porque ele diz que é pastor, mas não é. Né? E nunca vi Deus operar tanto noutras igrejas como opera na nossa igreja. Então, ele é o maior. Ele é o melhor, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o único, não é? O fabuloso, o maravilhoso, o conselheiro Deus forte, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, temos aqui o protótipo de Lucifer. Temos aqui, ou melhor, um tipo de Lucifer encarnado. Aqui. Então, o tema é o rei Salomão e as suas concubinas. Obviamente, nós não estamos aqui com isto. Lemos este texto de ilustração, nem tudo se aplica. Por exemplo, não foram as mulheres deste falso profeta que perverteram o coração a ele. Ele já estava pervertido porque Deus me revelou que ele já era falso profeta antes de iniciar a sua seita angelical, a sua, entre aspas, igreja. Antes de ele iniciar a sua sinagoga do diabo, já era falso profeta. Já era falso profeta. E precisamente aqui numa postagem minha, amém? Eu fiz aqui uma postagem que era, não é? Aqui o nome do fulano, nem vale a pena publicitar, já era falso profeta antes de fundar a sua igreja. A sua, entre aspas, igreja. E o que é que acontece? Vieram aqui pessoas defender. Portanto, isto é uma resposta aos ignorantes de Bíblia. Jesus falou em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Então, os seguidores dos falsos profetas erram não conhecendo nem as Escrituras nem o poder de Deus. Eles não conhecem nem uma coisa nem outra. Porque o poder de Deus não conhecem, mas o do diabo conhecem. E acham que esse poder veio de Deus. As Escrituras não conhecem, por isso criam conceitos da sua própria mente. Agora vamos lá ver aqui. Portanto, nesta postagem aqui, eu passei a revelação que eu fiz prova com Deus. E o que é que Deus me revelou? Porque ao início, quando eu comecei a ver algumas coisas deste, entre aspas, profeta, entre aspas, pastor,
entre aspas, homem de Deus, não é? Ele até pregava umas coisas até porreiras. Pregava contra o segundo casamento, que efetivamente é pecado, é adultério. Pregava contra as roupas imorais, roupas sensuais, roupas, não é? Pecaminosas, porque nós sabemos que efetivamente o são. Então pregava umas verdades, pregava contra o uso de enfeites exteriores na mulher, que são vaidades, como pintura, joia e maquiagem, não é? Da mulher vestir igual ao homem, usando calça, e pregava muitas outras coisas boas, pregava contra o salto alto, rica, maia, séria, remanai, só que há um detalhe, o diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhece de cor, sabe a Bíblia toda salteada, de cor e salteado. Então o diabo também conhece verdades e o diabo também prega muitas verdades. Glória a Deus. Se assim não fosse, não existia tantas igrejas e tanta gente enganada. Por exemplo, na Igreja Apostólica Romana, o povo lá na Igreja Apostólica Romana crê que para pedir ao Pai tem que pedir à mãe de Jesus, neste caso a Maria, para ela pedir ao Filho. Crê que tem que se batizar crianças, porque se a criança, né, morre sem se batizar, ela não vai para o céu. Né? Criaram um limbo, que é um local intermediário entre a terra e o céu. Ou melhor, entre o céu e o inferno para crianças. Criaram outro lugar intermediário, né, para aquelas pessoas que não eram suficientemente boas para ir para o céu, nem suficientemente más para ir para o inferno. Então ficavam no purgatório. Então essas pessoas supostamente estariam no purgatório, expurgando os seus pecados. Já não é o sangue de Jesus que nos purifica todo o pecado, mas o fogo do purgatório. E por aí vai. Vocês, toda a gente sabe que igreja é essa, apostólica romana. Então, mas eles pregam muitas verdades também. Pregam que há um só Deus, na igreja apostólica, católica, apostólica romana. Pregam que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Embora na prática Maria tem mais importância, mais valor e mais autoridade do que o próprio Cristo. Né? E outras coisas por aí vai. Glória a Deus, várias outras heresias. Mas eles pregam muitas verdades. Os próprios testemunhas de Jeová também pregam muitas verdades. Nos testemunhas de Jeová também pregam contra roupa curta, contra roupa apertada, coladinha ao corpo, decotada, lascada, transparente, rachada, imoral, sensual. Pregam muitas verdades também. É, só que também pregam muitas mentiras. Arabagaia, Suriandalabandagaia. Então, ao início, quando eu comecei a ouvir as pregações deste, entre aspas, profeta, né, tinha algumas coisas boas, ele pregava muitas verdades. Só que eu estava na minha ignorância. Entretanto, começaram os inscritos no meu canal a questionar: pastor, e os arrebatamentos desse profeta? E os arrebatamentos aí desse profeta? E os arrebatamentos? Né? Vêm de Deus ou não? Por outras palavras, você acha que isso procede? Né? Eles usavam outras expressões. Entretanto, eu resolvi fazer prova com Deus. Eu disse: Deus, me revela se se este profeta ele é mesmo, vem mesmo de ti ou é um falso profeta. Entretanto, eu já tinha visto um vídeo dele há uns anos atrás, mas não tinha prestado atenção. Quando eu fui a ver novamente um vídeo em que ele aparece pregando ao ar livre, creio que era de noite, não sei se era numa comunidade, num bairro, numa favela, estava pregando, vestido todo branco. Entretanto, ele virou-se para uma mulher que estava lá, estavam lá várias pessoas assistindo, e disse: olha, esse moço é teu, mais ou menos assim, essa criança vai morrer. Né? Disse que vai morrer. Não é? Que o Exu da morte iria né, tirar a vida à criança, matá-la e levar a alma dela para o inferno. E depois pediu a criança, pega na criança, de repente a criança para de se movimentar, a ver, morreu. Tudo ali o teatro feito pelos demónios na vida dele. Entretanto,
Eban Tokouriai, quando ele começa a invocar o espírito imundo, o Exu, para entrar. Antes disso, quando ele pega na criança, né, invoca o Exu, né, para tirar a vida da criança e levar a alma para o inferno, Arabaga, eu vi logo que este homem não era Deus. Ali o Espírito Santo me deu discernimento que é falso profeta. Então foi assim que Deus me revelou que este homem é um falso profeta e invoca demónios. Amém? Falso profeta. Ricamaya prai subricanteremenéria. E eu fiz aqui a postagem explicando que ele já era falso profeta mesmo antes de fundar a ISA, porque na altura não existia ISA, que é a sigla da igreja dele. Não vale a pena estar aqui a publicitar, bem, o nome completo. Então, antes dele fundar, quando ele saiu da IPDA e virou desigrejado, não tinha igreja, virou, não é? Estava sem igreja, que se autonomeou pastor e começou a ser um pregador itinerante, não é? Quando isso aconteceu, ele estava nesse tempo entre a saída da ISA e antes de fundar essa denominação, ele já era falso profeta. E eu creio que até antes já era falso profeta. Então eu fiz a postagem, fiz o estudo, ali eu falei, não é? Expliquei para os irmãos que ele já era falso profeta. Então veio aqui António Carlos Santos. Vamos querer que seja uma pessoa real e que não seja mais um fake, que também pode ser mais um fake criado por ele ou por terceiros para o defender. Mais um canal falso, não é? Com um nome que não corresponde ao nome da pessoa. Mas vamos dar o benefício da dúvida e pensar positivamente que este canal aqui, foi aqui António Carlos Santos, é um canal que corresponde ao nome mesmo da pessoa. A ver se tem aqui as indicações. Amém? Vamos querer que seja. Deixa eu ver aqui mais informações. Também não se inscreveu. 25 de julho de 2024. Ok. Ele veio aqui com comentários absurdos. Olha lá. Este indivíduo, meu irmão, ele não sabe escrever e provavelmente não sabe também falar. Fala de uma forma que não dá nem para entender. Não é? Não sabe nem expressar. O homem não sabe nem expressar, então como é que vamos entender o que é que ele quer dizer? E fala gíria. Fala gíria. Tenho aqui a pipoca bonde. A pipoca bonde. Não sei nem o que é que isto quer dizer. A pipoca bonde de pregar e de pregar coisas que ainda não conhece. Amém? Presumo que seja mais um fã, mais um seguidor aqui. Mais um fã aqui, mais um seguidor. Ele veio aqui, a pipoca bom, não sei o quê, para já tinha que cumprimentar com a paz do senhor irmão, por respeito. Não é? Nem respeito tem, nem consideração. Mas pronto, nós desculpamos isso, perdoamos isso. A pipoca bom de pregar e pregar coisas que ainda não conhece. Olha aqui, o que é que eu meti aqui? Eu conheço, porque eu fiz prova com Deus. Jarabai. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aleluia. E a Bíblia manda fazer prova. Provai se os espíritos são Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Assim, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Amém? Glória a Deus. Ora manda glaia praia súria canteremenéria. Ora bagai. Provai, manda fazer prova. E Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, através das Escrituras, nós também vamos discernir se tal profeta vem de Deus ou não. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Não têm luz, mas estão em trevas. Mas vamos continuar aqui. Eu respondi, você fala gíria mundana, se corrija varão, porque o linguajar do cristão deve ser santo. E as palavras diferentes do mundo pecador. Foi o que eu meti para ele.
Amém? Vem para aqui com uma conversa que não tem qualquer nexo. Porque é uma gíria mundana, mas que não traz nem edificação. Não dá nem para perceber. Por exemplo, varão, eu não conheço, nem quero conhecer os falsos dons e supostas aparições de anjos caídos se fazendo passar por Gabriel. Porque este varão apareceu, não sei se foi em 2016, não sei em que ano ele apareceu, né? Mas quando ele surgiu no YouTube, vestido de branco, carinha de menino, dizendo, né, que eu sou o primeiro e o único a ter este dom, falando do dom do arrebatamento, e que Deus designou Gabriel para estar com ele. Então Gabriel desceu lá do céu, da presença do Pai Celeste, e veio aqui para a terra para fazer companhia a este, entre aspas, profeta 24 horas por dia. Né? Então, aqui o Gabriel para receber ordens deste suposto profeta. Então o que é que eu meti? Varão, eu não conheço, nem quero conhecer falsos dons e supostas aparições de anjos caídos se fazendo passar por Gabriel. Foi só o que eu meti aqui. Continuando aqui. Mais comentário. Diz aqui. Imagem não se tornou falso profetas a cada arrebatamento. Está a dizer que ele não se tornou... Bem, o homem não sabe nem expressar a imagem. Você imagina, não se tornou um falso profeta, mas seja isso. A cada arrebatamento. Irmãos, ele diz que não se tornou por um arrebatamento. Então existe arrebatamento de espírito provocado pelo homem, ou debaixo da autoridade de um homem aqui na Terra, porque o homem entendeu que A ou B ou C iria ser arrebatado. Existe esse tipo de arrebatamento comandado por um homem, como se fosse uma sessão de hipnose, que só funciona com ordem ao anjo ou ao anjo Gabriel. Porque este aqui, não é? Este indivíduo aqui, diz que tem o dom do arrebatamento, era o primeiro e o único, mas depois se contradisse, passado uns anos, depois dele assistir ao, entre aspas, testemunho de Kenzatsushi, que é uma narrativa inventada em 2016 por um youtuber brasileiro com voz robótica, agora vem dizer eu sou o primeiro depois do Kenzo, então agora já não é o primeiro, é o segundo. Quando o Kenzo nem existe, então esse dom também é falso. Tudo é falso. Um falso dom, e esse Gabriel não é Gabriel, é um anjo caído. Amém? Então tem aqui. Bem, vamos supor que ele, em vez de dizer imagem, quis dizer imagine. Imagine, não se tornou falso profeta a cada arrebatamento. Então está negando que ele se tornou falso profeta por causa dos arrebatamentos. Quer dizer que esses arrebatamentos, para ele, devem ser verdadeiros. Cada deve ser por causa dos olhos, por causa da prostituição, da vanglória. Mas não por causa do dom. Vamos imaginar, porque ele escreve tão mal aqui, ou um indivíduo não sabe nem escrever, pasme-se. Tem muito brasileiro que devia ter vergonha na cara. Não é? Não só brasileiro, português, de outras nações deviam ter vergonha na cara, porque dizem que andaram na escola, estudaram até à 4ª classe. Estudaram 4 anos na escola. Ainda tens estado só 4 anos e não sabes escrever. Na escola aprende-se a escrever. Como é que a pessoa passa da primeira para a 2ª classe sem saber ler e escrever? Porque esta gente tem escolaridade. Diz, se era não andei na escola, tudo bem, aí dá-se o benefício da dúvida. Então só é preguiçosos, ventres preguiçosos. Amém? Olha aí. Eu vou ler conforme meteu. Imagem não se tornou falso profetas. Aqui um erro de concordância do singular com o plural. Se é falso, tinha que ser profeta. Se fosse falso, já era profetas. Não é falso, profetas. Cada arrebatamento, ele se tornou falso profeta. Cada dos olhos. Cada da prostituição, da vanglória, mas não calidon. Não sei o que é calidon, uma palavra que ele inventou. Irmão, não há a Bíblia. Não há a Bíblia. Então a Bíblia não existe. Não há a Bíblia. Em vez de dizer não há na Bíblia, então não há a Bíblia. Aqui, em vez de ter por causa do dom, não. Mas não calidon. Em vez de meter por causa do dom. Então o homem não sabe nada.
Não é? Eu tive que fazer uma ginástica muito grande mental para tentar entender o que é que ele queria dizer, mas deduzi que ele estava defendendo o dom do arrebatamento e dizendo que ele não se tornou falso profeta por causa desse dom, que nem existe na Bíblia. Um dom que ele é o primeiro e único, um dom que nem Jesus Cristo teve, não é? Nem o apóstolo Paulo teve, nem nenhum dos apóstolos, nem sequer o próprio Jesus Cristo. E ninguém na igreja primitiva tinha esse dom. Então este homem é superior ao próprio Jesus Cristo, né? Este auto-intitulado apóstolo Júlio César. Está bem? Então, não há a Bíblia, não há a Bíblia. Então, se não existe a Bíblia, acabou. Ninguém tem salvação. Não há a Bíblia, não há a palavra, né? Se a Bíblia não existe, ninguém foi salvo. Não há a Bíblia. Olha que loucura. Não há na Bíblia. E depois deveria meter ponto final. E repetir, a Bíblia não relata todos os dons que tem. Na Bíblia. Deus é infinito. Ok. Veja, ele um argumento falacioso. Deus é infinito. Ok. Mas os dons concedidos aos homens são infinitos? O homem não é finito? É. Deus é infinito, mas o homem é infinito. Deus é imortal, mas o homem é mortal. Deus é pecador, mas... perdão. O Deus que é pecador é o diabo. Deus é santo, mas o homem é pecador. Assim é que é. Glória a Deus. Quem queria dizer glória? E para então, aleluia, seja do homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então todo homem mentiu a alguma fase da sua vida. Mas Deus é verdadeiro. Então não dá para comparar o homem com Deus. Amém? Deus tem todo o poder. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas o homem, aleluia, o homem é limitado. O poder do homem, o homem tem pouco poder. Quem quer dizer glória, Deus está em toda a parte, mas o homem é localizado. Deus sabe todas as coisas, mas o homem aprende. Então, não tem como dizer que aos homens é concedido todo o poder que Deus tem e que o homem vai ser usado em todos os dons. Amém? Todos os dons que Deus tem. Não é? Porque, por exemplo, Deus tem o poder de criar. É um dom que ele tem uma capacidade para fazer algo. O homem tem o poder de criar? Não. Não no sentido de criar, por exemplo, vida. Deus criou vida. O homem não tem o poder de criar vida. Então, há limitações. Deus é o Criador que é bendito eternamente, o sustentador e o Redentor do Universo. Então, isto aqui é uma falácia. O facto de Deus ser verdadeiro, aliás, de Deus ser também infinito, Deus ser infinito, não significa que os dons são infinitos. Não têm fim. Não é? Agora vemos aqui, isto aqui porquê? Porque este aqui, António Carlos, certamente passou por uma lavagem cerebral no canal do suposto pastor Júlio César. Não é? Vemos aqui. Olha aqui. Certamente porque isto é o que ele apregoa. Não é? Ele disse, eu tenho mais de 80 dons. Quando a Bíblia diz que existem só 9. Portanto, e daí vem, Deus é infinito. Então, mas interessante que este Júlio César tem um dom que nunca ninguém teve. Então ele é maior que todos os homens que viveram antes dele, inclusive que o próprio Jesus Cristo. Nem o próprio Deus encarnado, o verbo que se fez carne, Yeshua HaMashiach, o Salvador, nem o próprio Senhor Jesus possuiu este dom. Mas ele tem este dom. Em que é que consiste o dom? Consiste em invocar o anjo Gabriel ou qualquer outro anjo, porque existe agora pessoas como o Tiago Souza que invocam anjos para fazer a mesma coisa, e que esse próprio Tiago Souza diz que recebeu um dom numa vigília do Júlio César, então um abismo leva a outro abismo, há uma influência. Então, em que é que consiste o dom do arrebatamento? A pessoa invoca anjo, ou Gabriel, desce aqui, arranca a alma dele, arranca a alma dela, a pessoa desmaia. Mas arranca a alma dele. Tu, remai, subiai. Arranca a alma dele, leva para o inferno.
Arranca a alma dela, leva ao inferno. Agora afasta-te, deixa a pessoa aí desamparada para levar uma surra dos demónios. Depois, olha, e depois a pessoa, o que é que estás vendo? Os demónios estão-me batendo, estão-me chicoteando, estão-me passando pelo fogo. Ai, ai, ui, ui. Volta, Gabriel, volta, Gabriel. Gabriel volta, traz de volta a pessoa aqui para a terra. Pronto. O que é que consiste o dom do arrebatamento? Consiste nessa palhaçada, nesse circo de horrores, nesse carnaval. Não é? Consiste esse dom do arrebatamento. E houve aqui uma Diane Lima que escreveu, não é? Ela escreveu: nunca vi um pastor tão usado por Deus como o pastor Júlio César. É por isso que eu não perco o ensino. O Senhor é o único que fala a verdade. O Senhor é um homem valoroso, ok? O Senhor é o único. Então ele é o único. Sim, ele é o único, para mim, o único do seu género. É o único, o mais mentiroso na face da terra. Amém? Mas para ela, ele é o único que fala a verdade. Né? Depois eu meti assim: o Júlio César é o único que fala a verdade na face da terra? Né? Então todo homem é mentiroso, só ele é verdadeiro. Olha que loucura. Então ele seria Deus. A Bíblia diz: de modo nenhum seja sempre todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, para que venças quando falares e seja justificado. Então ele é um mentiroso. Então, quando se descobriu que ele esteve preso por 40 dias no presídio de Suzano, em São Paulo, era verdade que ele estava mesmo era num retiro de consagração, conforme mandou o Luciano dizer aos seus inscritos. O Luciano que era o que tomava conta da clínica, da suposta clínica que não passava de uma chácara. É que ele dizia que era clínica, mas uma clínica sem clínicos não é clínica, mas é uma fraude. É um estelionato. Está enganando as pessoas dentro de ter uma clínica quando nunca teve clínica, nunca teve médicos ali, nem enfermeiros, nem enfermeiras trabalhando. Amém? Pode ser, muito no máximo, um centro de recuperação de toxicodependentes, de mendigos, de pessoas alcoólicas, de fumadores, de prostitutas, de homossexuais, de lésbicas, etc. Um centro de recuperação para recuperar as pessoas, para elas serem libertas dessas ações e das entidades que influenciam isso ou que as possuem. Tudo bem. Agora, clínica não. Então mandou o Luciano, da suposta clínica, dizer aos seus inscritos que ele estava num retiro de consagração. E era também era verdade quando ele foi preso por ter sido pego com arma de... Então era verdade também que ele foi preso por ter sido pego com arma de brinquedo no tabuleiro do seu carro. Então a doutora Bianca, não é, mentiu quando falou que que teve um relacionamento com ele e que viveram juntos por mais de um ano. Inclusivamente nesse tempo em que eles estavam juntos, ela fez um vídeo com uma música romântica, abrindo a porta do apartamento que ela tinha acesso, lá em São Paulo. Né? Tinha uma escrivaninha ao início, no hall de entrada, com uma foto dos dois pombinhos, dele e da doutora Bianca. Inclusivamente a foto dele e da doutora Bianca creio que era esta. Tinha aqui a foto dos dois pombinhos à entrada do apartamento. Né? E durante este tempo ele estava aqui na Europa, veio a Portugal, veio a Espanha, veio à Dinamarca, na Alemanha, Suíça, pregar em igrejas, impor as suas mãos sujas de pecado sobre a cabeça das pessoas, né, para fazer transferência de demónios, né, e batizar pessoas. Ele fez batismos. Um indivíduo em pecado de adultério, vivendo com uma mulher que não é dele, que a Bíblia classifica de quê? Adultério, e se ela não é verdadeira, seria a amante. Então, fazer batismos aqui na Europa. Amém? Por isso é que eu meti o título: O Rei Salomão e as suas concubinas. Não é que elas lhe perverteram o coração, não. Ele já estava pervertido. Amém? Elas não têm culpa. Elas apenas se envolveram com ele porque elas não são cristãs. Genuínas, evangélicas, bíblicas. Não é? Conhecedoras e obedecedoras à sã doutrina bíblica. Amém? Elas não têm culpa. Elas foram na conversa dele. Não é? Um homem que já havia sido casado. Se ele já havia sido casado, a Bíblia diz: qualquer que deixa a sua esposa e casa com outra adultera. Então ele nem casou, mas é igual, estava em adultério, estava só junto. Não é com uma, agora está com outra, que é a Brenda Caroline Ferreira. Não é? Então temos aqui, uma era loura, outra é morena.
Então, vejam aqui. Então, ele durante esse tempo estava enganando. Então este indivíduo é um Pinóquio autêntico. Ele é um Pinóquio. Ainda tem gente defendendo o Pinóquio. Amém? Então a Bianca mentiu quando falou que teve um relacionamento com ele e que viveram juntos por mais de um ano. E agora ele vem dizer que era só amiga. Ela é uma amiga, a Brenda também é só uma amiga. Vai contar histórias a outro. Porque nós não acreditamos nisso. Amém? Então é verdade o que ele falou na live do link acima, que diz que tem mais de 80 dons, quando a Bíblia diz que existem só 9. E o maior desses dons que ele diz possuir é certamente o dom da mentira. O dom de mentir. Ele tem esse dom, ele é usado poderosamente nesse dom, o dom de mentir. Quem quiser continuar a ser enganado pelos demónios que habitam nele e achar que ele está de volta ao Evangelho e que se reconciliou de verdade com Jesus Cristo, continua a segui-lo e a depositar Pix para lhe encher os bolsos, para ele gastar com aquilo que não convém. Mas não diga que não houve atalaia. Então é bem claro, meu irmão, bem claro. Taxativo, bem claro. Olha aqui. Então, vamos tentar decifrar aqui, porque isto está muito terrível. Imagine, não se tornou falso profeta por causa do arrebatamento ou do dom do arrebatamento. Ele se tornou falso profeta por causa dos olhos. Por causa da prostituição, da vanglória, mas não por causa dos dons ou do dom do arrebatamento. Irmão, não há na Bíblia. Não é? Na Bíblia, então, não existe esse dom. Pois não há. Na Bíblia não está escrito o dom do arrebatamento. A Bíblia não relata todos os dons, não é? Todos os dons que existem. Deus é infinito. Falácia. Deus é infinito, mas os dons são finitos porque os dons foram dados a homens finitos. Até a própria profecia, ela não é ilimitada. Amém? A Bíblia diz que se o teu dom é da profecia, é de profetizar, seja ela de acordo com a medida da tua fé. Há uma medida, há uma porção que tu tens para profetizar e não podes passar daí. O único que recebeu uma unção sem limites e sem medida foi Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a este, o Pai não lhe deu o dom por medida, a unção por medida. Só há um que tem a unção ilimitada, que é Cristo. Agora nós temos uma unção limitada, com limites e com medida. Não é sem limites e sem medida. Isso é heresia. Se tu tivesse uma unção sem limites e sem medida, não é? Tu serias igual a Deus. Tu serias divino. Tu serias a quarta pessoa da Trindade. Então já não seria uma trindade, mas uma tetrada. Então vejam como isto é uma falácia, estes argumentos. Eu meti assim, como resposta: irmão, me perdoa a franqueza, mas aconselho a estudar pelo menos o básico da língua portuguesa, pois mais de metade do que o irmão escreve em seus comentários não dá para perceber. Uma pessoa que não faça uma análise cuidadosa, leia isto, não vai entender nada. Se ele é assim a escrever, o que não é a falar. E se ele diz que é obreiro, ou ainda pior, se diz que é pastor ou pregador, misericórdia. Ninguém vai entender nada. A pessoa tem pelo menos se esforçar para tentar passar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Continuando aqui. Varão, não seja ignorante acerca da palavra de Deus. E é precisamente da palavra de Deus que sabemos que só existem 9 dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12, 1 ao 11. Paulo ordenou os cristãos a buscarem com zelo os melhores dons e acrescentou noutra porção que devemos procurar abundar neles. E a igreja de Coríntio não tinha falta de nenhum dom, pois possuía cada um dos 9 dons existentes. Então, se não vos falta nenhum dom, a igreja de Corinto tinha todos os dons, e entre esses não havia o dom do arrebatamento, está provado que este dom que o Júlio César atualmente diz ter é um dom falso. E dizia que era o único, mas agora já há muita gente. Existe o Bispo Paulo Gerardo, existe o Tiago Souza, existe o Diego e o outro pastor lá do Nordeste, lá da igreja Iadude, não é? Do Ceará, creio que é do Ceará, uma igreja lá do Nordeste, lá, ou de Natal, uma igreja lá do Norte do Brasil, que também imita, também tem o dom do arrebatamento, porque houve um diácono
que eu conheço, que congregou nessa igreja e ficou chocado quando viu eles invocarem Gabriel, saiu imediatamente da igreja. Disse: não dá para ficar neste ministério porque também tem o dom do arrebatamento, que é um dom falso. Não é? E esse anjo Gabriel não é onipresente, não é o anjo Gabriel. Se à mesma hora tem lá o Diego e os outros lá no nordeste do Brasil, tem o Tiago Souza em Minas, não é? Não sei se é em BH, tem o pastor Marco Pereira da Silva dizendo mete a espada Gabriel lá no Rio de Janeiro. Tem o Bispo Paulo Gerardo na cidade de Volta Redonda também invocando Gabriel. Não é? A maioria deles para sacar a alma das pessoas e levar para o inferno, o suposto dom do arrebatamento. E o Marco Pereira da Silva para meter a espada, Gabriel, fazer eles ajoelhar diante dele, para as pessoas verem que ele tem muito poder. Não é? Então, todos esses Gabriéis são falsos. Não existe. Gabriel não pode estar em todo lado ao mesmo tempo. Jesus disse: aleluia, aleluia, em meu nome expulsareis demónios. Não é no nome de Gabriel. Não é no nome do arcanjo Miguel. Não é no nome de anjo que as pessoas são libertas e curadas e transformadas e recebem milagres da parte de Deus. Ninguém é batizado com o Espírito Santo através da invocação do nome do anjo Gabriel ou do arcanjo Miguel ou de qualquer anjo. Não é? Então é completo. Ninguém é cheio do espírito do anjo. Não é? Olha, o espírito do anjo me possuiu, eu estou a falar em línguas pelo anjo. No espírito do anjo, o anjo Gabriel me possuiu e eu agora tenho o dom da visão, da revelação, da ciência, tenho todos os dons, da profecia. Agora profetizo pelo poder do anjo Gabriel ou do arcanjo Miguel. Então, isso vira culto aos anjos. Aleluia. E o que ele faz na igreja é culto dos anjos e as pessoas não se aperceberam. Não é? Porque na igreja católica também fazem orações ao anjo, não é? Ao anjo Gabriel, ao arcanjo Miguel, São Miguel Arcanjo, têm estátuas, têm imagens, fazem orações e cânticos para os anjos. Então, olha aí. Glória a Deus. E se o Júlio César vem em 2016 afirmar que ele na época, ele diz assim: eu sou o primeiro e o único a possuir este dom do arrebatamento. Fica provado que ele é um falso profeta e que possui um falso dom. Pois esse suposto dom que ele alega ter, nem Paulo, nem os apóstolos, nem sequer o próprio Jesus Cristo o possuíram. Jamais Jesus Cristo invocou Gabriel para arrancar a alma de alguém, para levar a pessoa para o inferno, para levar uma sova dos demónios, ficar ali desamparado, o anjo saído ao pé da pessoa, para depois vir toda machucada, voltar à terra e se converter a Cristo por causa da porrada, do tarião, da sova, da surra que levou no inferno dos demónios. Ou aceitar a Cristo no inferno por estar a levar uma sova dos demónios. Não é? Isso aí é puro espiritismo. Ai, pastor, o pastor é incrédulo, não acredita em arrebatamentos de espírito. Acredita em arrebatamentos de espírito, mas a maioria são falsos, que estão aí na internet, especialmente aquela igreja Shalom, Manaus Internacional. E também esta aqui do Júlio César. Todos eles é dom de arrebatamento, todos eles invocam anjo, ou arcanjo, ou marmanjo, ou arcanjo, ou marmanja. Todos eles invocam anjo. Anjo, anja, arcanjo ou marmanja. Não é? A Nadir também diz que há uma mulher vestida de oceano vinda da lua cheia, né? Lindíssima, formosa, né? É a ciência de Deus e que a acompanha, que essa mulher, essa anja, a acompanha. Onde ela vai ministrar, está lá, acompanhando a senhora Nadir. Amém? Então e por aí vai. E por aí vai. A internet está cheia de fantasia, de fábula. Qual é o nome que tem poder? É o Gabriel, é o Miguel ou é Jesus? Eles são poderosos, são mais poderosos, mas mais poderoso, o todo-poderoso, é o El Shaddai, é Jesus. Então é no nome de Jesus que as coisas se operam. Só para os irmãos ver aqui uma coisa. Glória a Deus. Vamos lá ver se existe esse dom na Bíblia. Dom do arrebatamento, se está escrito. Amém? Vamos aqui ver. Glória a Deus, tenho aqui a Bíblia. Primeira de Coríntios. Capítulo 12.
do 1 ao 11, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, às imagens de escultura que não podem falar, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Aleluia. E a outro, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então não existe aqui nenhum dom do arrebatamento. Não é? Então existiam 9 dons. Alabando vai a praia súria. E mai que lá pela supéria. Oh glória. E em 1 Coríntios 12, olha o que é que disse Paulo. Aqui no contexto. Vamos aqui o contexto. E a uns Deus pôs na igreja primeiramente como apóstolos. Apóstolo fala de outro tipo de dom. Dom ministerial, que são 5. Há o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, pastor e mestre. Está lá em Efésios 4:11. Em segundo lugar, profetas. Terceiro, doutores. Depois, milagres. Né? Dom de operação de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, que são as operações do Pai. Socorrer o aflito. Amém? Governos. Dom de liderar, de governar, né? De gerir, de administrar. E aqui, variedade de línguas, que já se inclui nos dons espirituais, mas 9 aqui. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos em diversas línguas, interpretam todos. Aqui não diz, têm todos o dom do arrebatamento. Não existe esse dom. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E entre esses melhores dons que a gente deve, e temos o mandamento divino, inspirado pelo Espírito Santo, de procurar, não se inclui o dom do arrebatamento. Então, quem busca esse dom vai receber um dom falso do espírito do engano. Vai ver um anjo, mas é um anjo caído. Vai ser enganado pelo diabo. E vai enganar muita gente. Não existe. Arabagai. Portanto, buscai com zelo os melhores dons. Emai a praia, Súria. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Então não existe essa história de dom do arrebatamento. Porque havia um mandamento de buscar os melhores dons. E entre esses dons que existiam disponíveis para buscar, não existia o dom do arrebatamento. Que ele diz que eu sou o primeiro e o único. Então em 2016, isto foi no século I. Repanaia séria! Alamaia rabacanta rabastéria. Olha aí, para concluir. Paulo, em 1 Coríntios 14:12, diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, dons plural, dons, a palavra dom aqui está no plural, é dons espirituais, que são 9, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, tu deves procurar ser usado em todos eles, se possível. Se não possível, ter bastantes. Amém? Então, glória, é mandamentos, 2 mandamentos. Busquei com eles os melhores dons, principalmente o de profetizar. E procurai abundar nos dons espirituais. Então qual eram os dons disponíveis? Não é? Eram 9, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, dom de discernir os espíritos, não é? Palavra da ciência, palavra da sabedoria, de fé, dons de curar, dom da operação de maravilhas. Eram 9. E o que é que Paulo disse para a igreja de Coríntios? Não tendes falta de nenhum dom. Então a igreja de Coríntios tinha todos os dons. Não estou a dizer que todos eram usados nos 9 dons, mas
entre os irmãos que havia em Corinto, entre todos eles, Deus usava cada um como queria, mas os 9 dons estavam em operação na igreja de Coríntios. E não tinham falta, eles não tinham falta de nenhum dom. Olha aí. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, espera aí, a igreja de Coríntios não tinha falta de nenhum dom. Se não havia falta para a igreja primitiva de nenhum dom, como é que vem agora o Júlio César, em 2016, dizer que eu sou o primeiro e o único a ter este dom do arrebatamento? É muita babaquice, certo? Estou aqui provando, está errado. Deus é infinito, isso é certo, porém os dons não ultrapassam os novos. Os dons são finitos. Havendo dons, cessarão. Até tenho que comprovar que havendo dons, havendo profecia, cessará. Mano, estou com uma naia séria. Os próprios dons vão se findar. Nós só precisamos dos dons espirituais aqui na Terra. Mas então, quando a gente vir aquele que é perfeito, seremos semelhantes a ele. Não precisamos mais de dons, porque falaremos face a face. Os mistérios serão todos revelados. Primeiro de Coríntios 13, 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Então os dons vão se findar, vão acabar. Deus é infinito, mas as profecias são finitas. Havendo línguas, cessarão. Então vão se findar. Havendo ciência, que é a palavra da ciência, que muita gente chama dom da revelação, vai cessar, vai findar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. É bem claro, estou aqui provando, irmão. Este argumento, porque Deus é infinito, os dons são infinitos. Não é bem assim, meu irmão. Quando Jesus disse: credes em mim, as mesmas obras farás e obras ainda maiores do que estas farás, porque eu vou para o meu Pai. Então, porquê é que nós iríamos fazer obras maiores? Maiores, eu pergunto, maiores significa diferentes? Não. É as mesmas obras, mas maiores em extensão. Em extensão territorial, não é? Diária e de tempo. Em termos temporais e em termos materiais, ou seja, em termos de área, geográficas. Porque Jesus, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Amém? Mas ele mandou ir por todo o mundo. Então Jesus operou grandes sinais, prodígios e maravilhas aonde? Em Israel. E nós, a igreja, os seus discípulos, pregaram por todo o mundo e operaram os mesmos dons por todo o mundo. Sharabandarabastéria. Rebanagasteria andaramasteria. Amém? E foram obras maiores porquê? Porque a igreja ganhou muito mais almas não é, para o próprio Senhor Jesus do que o próprio Senhor Jesus ganhou na vida dele. Ele ganhou muitos seguidores, mas não ganhou os milhões de milhões que foram salvos até hoje. Amém? Pelos vários vasos. Então as mesmas obras farás e obras ainda maiores que estas farás. Que obras são essas maiores? Maiores em termos de tempo e de espaço. Não tem nada a ver com outras obras diferentes, dons diferentes. Isso não existe. Amém? Glória a Deus. Deus é infinito, é certo, porém os dons não ultrapassam os 9. Até mesmo a profecia é a segunda medida da fé, que Deus atribuiu ou distribuiu a cada um. E todos nós, ao contrário de Jesus, recebemos o dom do Espírito com medida, ou seja, limites. Só Jesus... Aleluia. Olha aí. Porque aquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo, Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, fala as palavras. Olha aí. Amém? Fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Amém? Ungiste com óleo da alegria mais do que os seus companheiros. Quer dizer que Jesus tinha mais unção do que os homens. Embora havia... Aleluia! Então, o Espírito Santo em ti, ele tem um limite, tem uma medida. Aleluia! Deus é que é ilimitado. Os dons são limitados.
E vão findar um dia, vão cessar. Deus é que é ilimitado. Deus é que tem todo o poder, todos os dons. Agora, tu só tens 9, não podes ter mais do que 9. Não podes ter mais de 80 dons, como disse o Pinóquio, o mentiroso do Júlio César. Eu possuo mais de 80 dons. O primeiro, o principal que ele tem, aliás, é o dom da mentira. O dom de mentir. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Há aqui outra parte. Alamas, Samaia. Porquê que o Pai não deu o Espírito Santo a Jesus por medida, limitadamente? Porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Ele e o Pai são um. Há um só Deus. É a pessoa de Jesus Cristo. Então nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nunca ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito está no seio do Pai. Este é quem o revelou. Então é bem claro. Glória a Deus. Vamos aqui ao livro de Hebreus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, falando de Jesus Cristo, com o óleo da alegria mais do que os teus companheiros. Aleluia, glória a Deus. Arabacantai. Então Jesus tinha mais unção do que qualquer um dos seus humanos. Porque a ele Deus não deu o Espírito por medida. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então nós somos limitados. Amém? Nós somos finitos. Deus é ilimitado e infinito. Os dons que estão disponíveis para os cristãos são 9. Não são 18, não são 80 ou mais de 80. Ele diz que tem mais de 80. Né? E o principal que ele tem é o dom de mentir. Embora ele diz que tem um dom que nunca ninguém teve antes dele, que é o dom do arrebatamento. Ele era o primeiro e o único. Interessante que agora já não é mais o único. Agora já é o segundo. Já é o primeiro depois do Kenzo, que nem sequer existiu. O Kenzo Atsushi. Nunca existiu. É um personagem de ficção igual o Pato Donald e o Tio Patinhas e o Mickey Mouse da Disney. Igual o Homem-Aranha e o Incrível Hulk e o Capitão América da Marvel. Anda cai mais, Surya Kaya. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então se nós tivéssemos, não é? Deus é infinito, isso é certo. Porém os dons não ultrapassam os 9. Até mesmo a profecia é a segunda medida da fé que Deus distribuiu a cada um. E todos nós, ao contrário de Jesus, recebemos o Espírito Santo com medida, ou seja, limites. E se nós recebêssemos uma unção sem limites e sem medida, aí seríamos iguais a Deus. Seríamos deuses. Seríamos ou o próprio Deus ou a quarta pessoa da Trindade. A Trindade já não seria mais uma Trindade, mas uma tetrade. Aleluia. Paulo foi bem enfático ao afirmar que nós, os cristãos, devemos aprender a não ir além daquilo que foi escrito. Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Lê em 1 Coríntios 4,6 e em Romanos 15,4. Né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, disse Jesus. Mateus 22:29. Aleluia. Repalamasteria andaramanaya. Repalamasteria. E nós devemos aprender a não ir além daquilo que foi escrito. Então não está escrito que existe mais de 80 dons disponíveis para o ser humano. Não está escrito que existe o dom do arrebatamento. Não está escrito que nem os apóstolos nem Jesus iriam possuir um dom que surgiria só no século 21. Só agora nestes dias finais que antecede a manifestação do homem do pecado e o arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus para arrebatar os seus escolhidos. Amém? Então é mentira, é heresia. Amém? Aleluia. Tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para, pela paciência e consolação das Escrituras, tínhamos esperança. Então é só relacionar. Agora aqui, onde é que está na Bíblia o dom do sopro divino? E tinha na Deus é amor, dom do sopro divino. Tinha o quê? Tinha nada, meu irmão. Não existe dom do sopro. Amém? Agora, Deus usar alguém porque a pessoa soprou, pode usar? Pode.
Mas a maioria desses sopradores, não é? Sopram aí, não são usados por Deus. Tem gente aí que sopra, empurra-te a testa, quer que tu caias para trás desamparado, quer fazer palhaçada dentro da igreja. Cuidado. Deus pode usar alguém num sopro? Pode. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as mesmas obras nós faríamos do que Ele. E eu posso provar na Bíblia. Agora, isso não se pode ser considerado um dom, no sentido de dom espiritual, fazendo parte dos 9. Isso é apenas uma manifestação, como por exemplo, Deus pode usar alguém na imposição de mãos? Pode. Eu posso impor as mãos e através da imposição de mãos a pessoa receber a unção. O Espírito Santo está em mim, não é? Parte da unção que está em mim, não é? Também passa para a pessoa. E a pessoa recebe o renovo ou é batizada com o Espírito Santo através da imposição de mãos. Eles impuseram as mãos e logo foram cheios do Espírito e falaram em línguas. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Então o que é que eu respondi? Meu irmão, não existe o dom do sopro, no sentido de dom espiritual, não é? Daquela lista que está lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não existe. Porém, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo. E ele disse que as mesmas obras faríamos em seu nome. É as mesmas, não é outras diferentes. Não é o dom do arrebatamento, que nem Jesus foi usado nesse dom. Já no caso do dom do arrebatamento, isso é falso, porque não existe um único caso na Bíblia de alguém ter sido usado dessa maneira, e todos os 6 homens que Deus arrebatou na Sagrada Escritura, neste caso no Antigo Testamento, Abraão, Daniel e Ezequiel, no Novo Testamento, Pedro, Paulo e João, aleluia, nenhum deles o foi por intermediação ou vontade humana. Ninguém foi arrebatado porque alguém foi usado no dom do arrebatamento, porque alguém disse assim, olha, eu vou orar por ti, tu vais ser arrebatado agora. Amém? Então não houve intermediação ou mediação humana, nem vontade humana, não foram por vontade humana. O arrebatamento de espírito é bíblico, mas o dom do arrebatamento não, porque João foi arrebatado no espírito no dia do Senhor. Ele foi arrebatado em espírito, e eu já fui arrebatado em espírito. Xarabagai, isso é bíblico. Agora, o dom do arrebatamento não é bíblico. Eu não sou incrédulo. Eu já fui arrebatado em espírito e vou ser mais... Xarabagai. Porém, dom do arrebatamento não existe. Não existe, meu irmão. Se não existe, não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem de quem? Vem do inimigo das nossas almas. É uma imitação. Não é? Da mesma forma que Deus arrebata em espírito quem quer, mas é um evento raro, não é algo que faça parte da liturgia de um culto. Pode acontecer num culto, pode, mas não é algo que faça parte. Agora chegou a altura, vamos orar pelo arrebatamento. Vamos orar para que Deus arrebate alguém. Não faz parte da liturgia de um culto o arrebatamento de espírito. Ele pode acontecer, pode, esporadicamente. Raramente acontece. E é sempre por uma ação divina e não por intermediação humana. Agora vamos aqui à questão do sopro, que ele disse o dom do sopro. Dom não existe do sopro. Não está mencionado como um dom espiritual. Claro que é um dom também. Mas também tu tens um dom. Qual é o dom? O dom de viver. Deus te deu a vida. É um dom, uma capacidade para que tu vivas. O que é dom? A palavra dom quer dizer capacidade para, mas não no sentido espiritual. Essa história de soprar. Amém? Glória a Deus. Amém? Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Amém? Então, ele soprou e eles receberam, amém? O Espírito Santo. A Bíblia também diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos num cenáculo, na parte superior de uma habitação, não é? E ouviram um vento forte e foram vistas línguas de fogo. Vento forte e impetuoso. Vento. É o que é o vento, é um sopro. Quase que assobiando. Aleluia. Foram vistas línguas como de fogo. Glória a Deus. E pousou cada uma delas sobre a cabeça deles. Não é? E todos foram cheios do Espírito Santo. E falavam em línguas conforme o Espírito concedia a que falassem. Então, aqui Jesus assoprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Então, é bíblico? É bíblico. Amém? Pode acontecer? Pode. Mas muita gente faz disto o quê? Uma palhaçada. Dentro e fora da igreja. Não tem dom nenhum de assoprar. Aliás, porque não existe esse dom como dom espiritual, mas não tem
Deus não usa dessa forma e quer estar a soprar sobre toda a gente. Cuidado. A maioria é falso. Desses sopradores estão apenas a fazer um circo, uma palhaçada, um carnaval dentro da igreja. Agora, existem exceções. E aqui diz o quê? Se Jesus assoprou, tu podes assoprar se o Espírito Santo te revelar que vais fazer assim. Ou te inspirar para isso e acontece algo na vida espiritual de alguém. Amém? Mas isto é um dom? Não. Assoprar é um dom? Não. Um dom no sentido espiritual. Claro que é um dom no sentido, é uma capacidade. Tu podes soprar, eu posso soprar. Quem não faz isto? Sopra. Mas é uma coisa puramente natural, o assoprar. Agora, se através do assopro a pessoa vai ser cheia do Espírito, pode acontecer. Jesus o fez. Sobre os seus discípulos, assoprou sobre eles, para eles receberem o Espírito Santo. Mas não está ordenado assoprai. A Bíblia diz, imporás as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eles impuseram as mãos sobre os enfermos e foram cheios do Espírito. Ou seja, na igreja primitiva, o que era regular era oração com imposição de mãos. E não o assoprar. Agora, Deus pode-me usar, eu assoprar e alguém receber alguma virtude? Pode-te usar? Pode. Amém? Mas isso é um dom? Não. O dom são os dons espirituais. Comparar o assoprar, que é uma prática. É uma prática. Que dessa prática, se Deus quiser, pode usar dessa prática que é apenas humana e física, não é nada de espiritual, e pode usar dessa prática para conceder algum benefício espiritual a terceiros? Pode. Como, por exemplo, os lenços. Eu posso orar por um lenço e entregar a uma pessoa e a pessoa ser curada da enfermidade, ser limpa da lepra, o milagre acontecer, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o morto ressuscitar, pode acontecer. Xaramandaramaster, eu posso orar sobre alguma coisa, não é? E aquele objeto é colocado sobre a pessoa que estava moribunda e ela ressuscitar, pode acontecer. Mas não é parte da liturgia de um culto. Amém? É uma coisa excepcional que aconteceu uma vez só no livro de Atos dos Apóstolos. Nem é um dom. Amém? Deus utilizou-se de algo material como um lenço para curar alguém. Deus utilizou de um emplastro de figos no Antigo Testamento para curar um rei. Amando Kovanaya. Deus usou quer, Deus usou. Não é? Jesus fez uma pasta, cuspiu no chão e com a argila, com aquele lodo, colocou nos olhos do... nos olhos do... Aleluia, do cego, e o cego viu. Agora, vamos todos andar a cuspir para o chão, fazer pasta de lodo, impor sobre a enfermidade, sobre os olhos para as pessoas que curadas. Não, mano, isso vira uma palhaçada, vira até chacota para o incrédulo. Amém? Só podes fazer uma coisa dessa se tiveres a certeza que Deus vai curar aquela pessoa. Através de cuspiste para o chão, fizeste uma pasta de lodo, meteste nos olhos da pessoa e as vistas foram curadas. Só se tu tiveres a certeza. Porque senão tu vais... Não é? Tu vais passar pelo ridículo. As pessoas vão escarnecer de ti e o Evangelho vai escandalizar. Amém? Então tem-se de ter cuidado com essas coisas. Amém? Não se pode pegar em situações excepcionais e que aconteceram pontualmente na Bíblia e fazer disso uma prática da liturgia dentro e fora das igrejas nos cultos. Amém? Agora, Deus pode usar de uma coisa material como assoprar ou cuspir no chão e fazer uma pasta de lodo e meter nos olhos para curar alguém? Pode. Ou de um lenço que é orado, né? Um lenço que é orado e levado àquela pessoa que está doente ela ser curada, pode usar daquilo, mas aquilo é apenas uma coisa física. Deus usou-se de uma prática puramente do plano terrestre, físico, e conceder alguma virtude espiritual e alguém ser curado. Pode acontecer, mas não é mandamento que a gente faça isso como liturgia de um culto. Amém? É só isso que eu estou aqui esclarecendo. Agora, assoprar, pegar no lenço e orar pelo lenço, né? Cuspir, né? Fazer uma pasta de lodos e meter nos olhos de um cego. Isso aí é dom espiritual? Faz parte dos 9 dons? Não. Também da mesma forma, o dom do arrebatamento é algo que nem sequer faz parte da Bíblia. Que é completamente antibíblico. É heresia. Amém? Não existe dom do arrebatamento. Então estou aqui provando. Não se pode pegar nestes exemplos aqui, não é? para fazer aqui. Não é? Onde é que está na Bíblia o dom do sopro divino? Tinha na Igreja de Deus em Amor. Não tinha dom do sopro. Podia ter alguém lá dentro que Deus usava quando ele orava, não é? e onde ele pregava alguma coisa e depois assoprava e através do assopro dele as pessoas recebiam virtude. Podia acontecer sim, porque Jesus assoprou e a pessoa recebeu o Espírito Santo, os discípulos. As pessoas receberam
o Espírito Santo. Amém? Mas isso é dom? Não. No sentido de dons do Espírito, não, meu irmão. Amém? Então vamos ter cuidado com o que está na Bíblia e o que não está. Amém? A Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, rimanagashai. Não podemos ir além daquilo que foi escrito. Ele diz assim, meu irmão, não existe o dom do sopro. Porém, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Ele disse que as mesmas obras faríamos em seu nome. Já no caso do dom do arrebatamento, isso é falso, pois não existe um único caso na Bíblia de alguém ter sido usado dessa maneira e todos os 6 homens que Deus arrebatou na Sagrada Escritura, nenhum deles o foi por intermediação à vontade humana. Arrebatamento de Espírito é bíblico, mas o dom do arrebatamento não. Estou aqui a esclarecer. Por último, aqui mais uma do António Carlos Santos. Onde é que está na Bíblia o dom de revelação? Onde é que está na Bíblia o dom de revelação? Repetiu. Amém? Eu meti assim, dom da revelação não existe. No sentido, dom da revelação. Amém? Não faz parte dos 9 dons com esse título. Mas já vais ver, mas Deus usa em revelações. Deus revela as coisas. Amém? Não existe, porém, Deus fala com o homem através de revelações. Aquilo que muitos deusemorenses chamam de dom da revelação é, na realidade, o dom da palavra da ciência. Em ação. Que já lemos aqui. E Deus também pode se revelar profeticamente aos homens, audivelmente em sonhos ou em visões, conforme números 12, do 6 ao 8. Eu já vou ler. Amém? Glória a Deus. Deus revelou para Pedro. Né? Jesus falou assim, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então Deus se revela aos homens. Jesus Cristo é a revelação. Amém? É a revelação do Deus encarnado aos homens. Amém? Deus se revela de muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras. O que é revelação? Revelação é uma aparição. É uma forma como tu tens um encontro com Deus, como tu discernes algo de Deus. Amém? Então, mas isso não quer dizer que faça parte da lista dos 9 dons, mas essa é uma das formas pelo qual Deus se utiliza nos dons. E tu já vais ver a relação que existe entre a revelação e os dons. Amém? Vamos lá então aqui isto. Vamos lá então aqui isto. Certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem que antes haja revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão e quem não temerá? Falou o Senhor e quem não profetizará? Então sabemos que se tu és profeta de Deus, Deus te vai revelar coisas. Amém? Deus te vai revelar. Repalamandaga subriacaia. O que é revelar? Estar descoberto. Estar nu. O mundo espiritual se abrir. Manto covanaia. Certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem que antes haja revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, uma das formas de Deus se revelar-te é Deus falar e tu ouvires a voz de Deus audivelmente. Ou na tua mente ou no teu coração. Amém? No teu espírito. Amém? Números capítulo 12. Olha aí. Agora, como é que Deus se revela? Em sonhos, em visões e audivelmente. Seja à tua mente, seja com voz audível. Olha aí. Números capítulo 12. Números capítulo 12. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. É mandar, é fazer conhecer. Amém? Amém? Quem crê diga glória. Tornar-se conhecido, revelado, ser revelado. Então, visões e sonhos são revelações de Deus. Amém? Mas não apenas isso. Mas não é assim como o servo Moisés. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele e claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Então, a falar cara a cara, face a face, tu ouvis a voz de Deus audivelmente, é outra das formas de Deus se revelar. Então, em visões, em sonhos, audivelmente. Então, tens de ter os teus ouvidos espirituais abertos, os teus olhos espirituais abertos para veres e ouvires aquilo que Deus tem para te mostrar. É formas de Deus se revelar em termos proféticos. O que é profecia? Né? O dom da profecia revela algo sobre o futuro da pessoa. Enquanto o dom da palavra da ciência
Revela algo sobre o passado ou sobre o presente da pessoa. Amém? Então outra forma de Deus se revelar é através da palavra da ciência. O dom da palavra da ciência, muitas vezes eles dizem que é o dom da revelação, mas é o dom da palavra da ciência. Não é? É quando Deus te revela algo sobre o passado da vida da pessoa ou sobre o presente. Esse é o dom da palavra da ciência. Então estou aqui provando. Amém? Provando por A mais B. Olha aí. Exemplo do dom da palavra da ciência operando na vida do apóstolo Pedro. Amém? Mateus 16. Olha aí, olha o que é que diz aqui. E chegando Yeshua, que quer dizer a salvação de Yahvá, portanto o Salvador, às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem se dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bar Jonas é filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Então, peraí. Então, Antaramassai, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Salvador ungido, Mashiach. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então, Deus revelou para ele algo sobre o presente da vida de Jesus, que Jesus não era apenas um homem, mas ele era o ungido, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, isso é o dom da palavra da ciência. Como, por exemplo, Deus revelar para ti, olha, tu estás a pensar isto neste preciso momento. Estás a pensar se eu sou de Deus ou não. Não é? Então imagina, tu estás neste momento a pensar isto e eu estou-te a dizer agora. Então é o dom da palavra da ciência em ação. Então muita gente confunde e diz que esse dom chama-se dom da revelação. É uma forma de revelação, Deus se revela, sim. Este dom opera através de revelações, mas se chama dom da palavra da ciência. Está lá em 1 Coríntios 12. Amém? Dom da palavra da ciência. Quando Deus te revela uma informação, te dá um conhecimento, uma informação de algo sobre o passado ou o presente da vida de uma pessoa, de um evento, de um local, de uma instituição, de um líder, etc. e tal, de uma família, não é? De uma circunstância ou até dentro da palavra. Então isso é o dom da palavra da ciência. Então, como é que ele opera? Através de revelações. Deus te dá conhecimento, te revela conhecimento passado ou presente sobre a vida da pessoa. Já no dom da profecia, Deus te revela conhecimento futuro sobre a vida da pessoa, e o dom da profecia pode vir através de visões, de sonhos, de voz audível, ou pode vir através de inspiração, quando Deus te enche e coloca palavras proféticas nos teus lábios que se vão cumprir no futuro. Amém? Então, estou-te aqui a explicar como é que operam os dons. Obviamente, tanto no dom da profecia como no dom da palavra da ciência, Deus opera através de revelação. Então, não tem essa história de dizer que é o dom da revelação em termos de título específico, mas a forma como é operada a palavra da ciência e o dom da profecia é através de revelação. E na profecia há também uma outra parte profética em que Deus opera através da inspiração e já não é através de uma revelação. É através de uma inspiração que surge naquele momento e a pessoa falou aquilo, não é? Cheia do Espírito, e aquilo depois vai se cumprir no futuro na vida da pessoa. Amém? Então estou aqui a explicar para os irmãos como é que operam os dons. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, Anelita Martins diz assim: Paz do Senhor. Quem acompanhou os vídeos dele já ouviu dizer que ele, quando começou com este tal dom do arrebatamento, ela enganou-se a escrever, meteu arrependimento, mas é arrebatamento, numa igreja próxima do meu bairro, e foi repreendido. Olha o que é que ela diz, testemunho dela. Saiu abrindo igreja, dizendo que não ia reter o dom que Deus lhe deu, e com isso enganou a muitos, porém ficou mais provada as suas heresias quando ele se começou a exaltar e se comparando ao próprio Cristo, não é?
e dizer que era melhor que o apóstolo Paulo, ser melhor que o apóstolo Paulo. Numa das suas atitudes disse que o Senhor pediu para ele parar o culto. São absurdos. Para o culto, agora não tem mais culto. Para o culto porque vocês não obedecem, porque vocês não têm amor, porque vocês não se santificam, porque vocês não oram, não jejuam. Não é? Para o culto, para o culto, para o culto. Teve um chilique, não é? Teve um surto, surtou, pirou da cabeça, não é? Ficou chalupa, ficou choné das ideias. Né? Saltou-lhe os parafusos e mandou parar o culto. E daí só absurdos, provando cada vez mais a falsidade deste cidadão, e ainda é tido por muitos como ser um grande homem de Deus, um grande profeta, um grande... Né? Então está aqui a confirmação da Anelita Martins a dizer que ele já era falso. Já na Igreja de Deus é Amor, que ele é ex-obreiro de lá, né? Já na Igreja de Deus é Amor, meus amados, já na Igreja de Deus é Amor, ele já era falso. Porque já lá começou com a treta do dom. O dom que ele supostamente tinha e que mais ninguém tinha não surgiu só depois dele sair da Deus é Amor. Já na Deus é Amor ele diz que foi chamado à sede, né, para ser repreendido pela forma como Deus o usava, né, por um dos diretores da diretoria na sede mundial. Ele mesmo testemunhou desse facto, desse suposto facto. Já na Deus é Amor já não estavam a concordar com as coisas que ele lá fazia. Quiseram chamá-lo a atenção, mas ele não quis ser repreendido, saiu da igreja, virou itinerante, ganhou muito dinheiro, né? Fundou a igreja e ficou milionário à custa de igreja, né? E à custa de Pix, da conta dele aí, milionário à custa de enganar dos vídeos no YouTube. Então a Anelita Martins está aqui dando um grande testemunho. É verdade mesmo, infelizmente eu fui para o joelho orar a Deus para confirmar se ele era mesmo um servo de Deus. Tive 3 visões no sonho, tudo comprovando que não era. Isso bem no início dos vídeos do Júlio César. Então ele já era falso. Já quando ele começou a fazer vídeos no YouTube, e até antes, quando ainda estava na Deus é Amor, já era falso. Mas falava muitas verdades, sim. Se calhar 80% do que ele falava era verdadeiro. Mas dos 20% que não era, levou muita gente a pecar. E a crer em mentiras, em fantasias, em fábulas, em aparições de anjos descendo, quando eram anjos caídos, em supostas pessoas arrebatadas e visões, tendo visões do céu, do inferno e do... Só faltou ter do purgatório, que nem existe. Não é? Tudo mentira. Tudo feito por demónios. Esse teatro no mundo espiritual. Não é? Verdadeiras viagens astrais ele praticava. E culto aos anjos. Não é? Para concluir aqui esta mensagem, que é uma mensagem de advertência, de exortação, de esclarecimento, é uma resposta aos ignorantes de Bíblia. O rei Salomão e as suas concubinas, uma resposta aos ignorantes de Bíblia. Vamos aqui para o último versículo que se encontra em Colossenses. Olha aí. Ninguém vos domine. Amém? Olha aí. Ninguém vos domina seu belo prazer. Não é? Que a palavra domine é catabrabel. Como o árbitro decidiu quando alguém de fraude ou engano sobre o prémio da vitória. Metaforicamente, ninguém vos prive da salvação. Isto é forte. Ninguém vos prive da salvação. Então tu perdes a salvação por quereres nestas práticas, nesse tal dom do arrebatamento. Não é? Ninguém te prive da salvação, literalmente. A seu bel prazer. Ninguém te domina, ou seja, ninguém te conduza a quereres numa mentira que te vai privar da salvação, não é? Sob o pretexto de humildade e de culto aos anjos, não é? Ele criou a igreja santidade e arrependimento. A santidade é que é humildade. A pessoa que é santa é humilde. Só que ali tem soberba, não tem humildade. Então é uma falsidade naquela igreja já. E primeiro vem a santidade, depois é que vem o arrependimento. Meteram o carro à frente dos bois. Primeiro vem o arrependimento, depois é que vem a santidade. Não existe santidade sem arrependimento. Senão é o quê? É apenas farisaísmo, vanglória. Olha como é que eu sou santo.
né? Olha como é que eu me visto, olha como é que é o meu cabelo, olha como é que é o meu calçado, olha como é que é o meu proceder. Né? Então isso é o quê? Isso é vanglória, isso é soberba, não tem nada ali de santidade. Porque a santidade inclui humildade. O pretexto é que é santo, é humilde, mas é soberbo, na realidade é soberbo. E a soberba precede a queda e a altivez, a ruína do espírito. Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Amém? Jesus era manso e humilde de coração. Nós devemos imitar o seu exemplo. Então ninguém vos domine, por outras palavras, ninguém vos prive da salvação. Ninguém impeça que vocês sejam salvos. Segundo, não é? Segundo o seu próprio desejo. Olha, eu agora vou-te privar da salvação dizendo que o anjo Gabriel me acompanha 24 horas por dia, que Deus designou Gabriel para estar comigo, como disse o Júlio César. Não é? Então, olha, agora vou-te privar da salvação e tu vais ser arrebatado ao céu e ao inferno. Só que na realidade tu vais ao mundo espiritual e ali os demónios vão criar um teatrinho de um falso céu e de um falso inferno e depois és confundido, aceitas um falso Jesus e crees que eu sou o Deus na terra. Depois de Deus sou eu, estou ao mesmo patamar que Jesus. Então ninguém vos prive da salvação. Com o pretexto de santidade e arrependimento, com o pretexto que tem mais dons, tem mais... Todos os homens são mais usados do que todos os outros pastores. Não, olha, eu tenho muito mais amor que eu faço, vocês não fazem. Olha, eu a dar um lanche aos mendigos e a filmar-se. Vanglória. Né? Com um pretexto de humildade e culto dos anjos. Né? Culto dos anjos. Uma vez meteu um anjo para bater asas. Virou uma jovem. Aí, para a subinéria. Isto é terrível, irmão. Isto é terrível. Olha aí. Mai kabanto kopanai. É? Olha aí. Aqui neste corte aqui, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Anjo! Empresta aí o arco. Pediu um arco e uma flecha emprestada, né? Depois fez aquele teatrinho, como se ia atirar a flecha, e depois o indivíduo caiu para trás. É? Atinge demónio com arco e flecha. Arco e flecha. Então, em vez de expulsar em nome de Jesus, é com arco e flecha. E por aí vai. E por aí vai. Diz que Jesus ligou no celular dele. Jesus ligou para o celular e falou com ele pelo celular. E várias outras coisas aqui. Aqui, nesta aqui. Olha ali o anjo. Qual é o tamanho? 10 metros, 12 metros, 11 metros. E tudo ali. Ai, 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 ai. Porque esta gente aqui, nenhum deles está liberto. Estão lá na clínica. Ninguém é liberto. Porque já estão no espírito da idolatria. Idolatrando este indivíduo, idolatrando a própria denominação, idolatrando os anjos. O anjo Gabriel. Então os anjos caídos vão aparecer para estes homens mesmo e vão dar... Qual é o tamanho do anjo que tu viste? E qual é o tamanho daquele? Palhaçada com anjos. Culto de anjos aqui. Então, meu irmão, vocês... Olha aqui. Não, mandou ao jovem, fica de costas para o altar. Olha, está ali um anjo no altar. Ele vai começar a bater as suas asas. E quando ele começar a bater as suas asas, vais ouvir o som das suas asas a bater e vais sentir o vento das suas asas. Não é? Depois, não sei se ele contou até 3, como eu costumo fazer. 1, 2, 3, agora! Ai, toda a gente, glória, glória, glória. Então não dá glória, mas é glória ao anjo. Então, culto aos anjos, meu irmão. Num outro culto, ele meteu uma senhora virada também de costas para o altar e diz que tinha um anjo, não sei se era de 2 metros, de 3 metros no altar. Não é? E mandou as obreiras vendar os olhos da irmã. Quando ela se virou, tiraram as mãos a servir de venda dos olhos da irmã e a irmã se virou para o altar, supostamente viu um anjo e se ajoelhou diante do anjo. E ele não a repreendeu, deixou-a estar ajoelhada e continuou o culto, fazendo culto aos anjos. Então isto aqui é um indivíduo usado altamente por demónios. O anjo Gabriel que o acompanha é um anjo caído, meu irmão. Ele tem um anjo muito forte acompanhando ele, mas é um anjo do engano. Já para não falar, conhecereis a árvore pelos frutos. Aqui está um fruto dele. É isto que vocês aprendem com ele. Amém. Glória a Deus. Sharamanta kai maia rebandaia súbia. Amém. Então, meu irmão, fica aqui a advertência.
Amém? Nada contra as moças, não é? A doutora Bia, Deus abençoe poderosamente, liberte, salve, santifique, amém? E faça dela um vaso nas mãos de Deus. O mesmo desejo para a Brenda Carolina Ferreira, atual atual amiga, que é para não dizer outra coisa, não é? A atual amiga tinha uma amiga, agora ele disse que são amigas. Que Deus liberte estas jovens, que elas venham se libertar, a se santificar, a salvar e se casarem um dia, que casem uma só vez, de preferência com o servo de Deus. É tudo com o desejo de bom para elas, não é? Também foram enganadas, porque elas não eram crentes, amém? Pelo menos crentes genuínas, não é? Então elas estão desculpadas. Agora ele sabia muito bem o que é que anda a fazer e sabe o que anda a fazer, amém? Glória a Deus. Ora abaca. Então está aqui, meu irmão, está aqui, amém? Está aqui. E eu nem vou colocar aqui, porque a Bíblia diz: pela boca de 2 ou 3 testemunhas se resolve toda a contenda, toda a questão, toda a dúvida, toda a disputa. Que existe aqui o testemunho do Kleber Viana Sol, e o testemunho do Kleber Dias, que é um outro irmão, não tem nada a ver, tem o mesmo nome inicial, mas são de outras igrejas. Aliás, são de denominações diferentes. Amém? Ambos pediram confirmação sobre a questão do dom do arrebatamento e das supostas grandes revelações que ele é usado, como é que isso opera. E em ambos Deus revelou como é que é usado, que esse Gabriel que ele invoca é um anjo caído. Né? E que não existe dom do arrebatamento. Não há nenhum homem à face da terra que possua o dom do arrebatamento. Há várias testemunhas que Deus já testemunhou que isto é tudo fantasia. Mas tem gente ainda insistindo em defender coisa errada. Então até que o Senhor falou: que Deus em Cristo vos abençoe. Desperta para isto, amém? Eu dei aqui um esclarecimento muito tremendo sobre a questão dom de revelação. Na realidade, não faz parte dos 9 dons, mas a forma como Deus opera no dom da palavra da ciência é através da revelação. E uma das formas que Deus opera na profecia também é através da revelação. Amém? Então, ninguém pode usar a questão do suposto dom da revelação como desculpa ou como a prova de que o dom do arrebatamento existe, porque ele não existe e quem crer nele vai ser condenado. Porque diz aqui, o que é que diz aqui? Ninguém vos domina seu belo prazer. Aleluia, arabai. Ou seja, ninguém vos prive da salvação. É muito forte esta palavra aqui. Metaforicamente, privar da salvação. Se te priva da salvação, tu perdes a salvação. Ninguém te faça perder a tua salvação com o pretexto de santidade e arrependimento, com o pretexto que eu sou homem e tenho mais amor na face da terra, não é? Sou mais ungido, sou mais santo, mais humilde, quando não é nada, é o mais soberbo. Pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde, em vão inchado na sua carnal compreensão e não ligado ao cabeça que é Cristo. Está ligado ao demónio e não ao Espírito Santo. Está usado pelo demónio, não pelo Espírito Santo. Está ligado ao diabo e não a Deus. Amém? Então fica aqui uma grave advertência para a igreja. Desperta a igreja. Sai do engano. E pensa quanta gente, pastores e supostas pastoras, pregadores, pregadoras, obreiros, obreiras, evangelistas, diáconos, diaconisas, cooperadoras, missionários, missionárias. Quantos ministérios foram fundados baseados já no engano do dom do arrebatamento e no engano da idolatria a este homem e achar que ele é o exemplo na forma como ele age e aquilo que ele ensina, não é? Quanta gente não está sendo enganada, também sendo usado o mesmo dom, não é? E levando as pessoas para o inferno, não é? Em Minas Gerais existe uma mulher chamada Edna Leopoldina, que é uma missionária, diz que na igreja dela já mais de 900 pessoas foram arrebatadas ao céu e ao inferno, mas ela também invoca Gabriel. Desce aí Gabriel. Então para aí, toda a gente invoca Gabriel. Mete a espada Gabriel. O outro diz mete a espada Gabriel. O Marco Pereira da Silva. Então, é tudo o anjo Gabriel à mesma hora. Está tudo a fazer culto. Para aí, meu irmão. O único que é onipresente é Deus. Está provado que não é o anjo Gabriel. Então o povo está sendo iludido com esse tal anjo Gabriel. Xarabagai. Está sendo iludido, meu irmão. Xaramandogovaramasteri. Vai perder a salvação. Vai ser privado da salvação por causa do culto aos anjos. Então fica aqui a advertência para a igreja, amém? Expliquei como é que opera o tal dom da revelação. Que, na realidade, não é um dom, mas é uma das formas
Deus, aliás, é uma das formas de Deus operar na profecia e é a única forma a qual Deus opera o dom da palavra da ciência. Até que o Senhor falou: tu que não aceitaste, Jesus aceita hoje, tu que estás desviado, reconcilia, volta atrás, tu que creste neste falso profeta, sai dela, povo meu, dessa Babilónia chamada Isa, para que não incorras nas tuas pragas, até que o Senhor falou.